Olá, sejam muito bem-vindas ao Hello 40. Sua melhor versão começa agora. Esse é um podcast para falarmos sobre saúde, equilíbrio e longevidade na mulher 40+. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga, uma irmã, a doutora Maria Fernanda, médica, ginecologista integrativa com visão ortomolecular e antroposófica. Amiga! Que felicidade! Adorei, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Obrigada, adorei. Amiga, para começar, fala aqui pra gente o que é a medicina antroposófica. A medicina antroposófica é uma medicina humanizada. Eu acabei fazendo, Paulinha, porque eu tinha muitas pacientes gestantes. Na época eu era médica que fazia a parte de obstetrícia e pacientes também que eu tratava com câncer. Então, a medicina antroposófica ela é uma medicina humanizada que você cuida do paciente como um todo. Então, você cuida do corpo e da alma do paciente. A gente fala do perispírito do paciente. E ela, o que acontece com ela? Você usa muitos metais e plantas. Então, você tem uma mistura de metais e plantas. Então, é uma medicina muito parecida com a homeopatia, só que as batidas de você preparar o material é diferente. Então, a gente faz umas batidas diferentes, a gente faz em forma de lemniscata e a gente cuida desse corpo dessa paciente. Geralmente, esse paciente está desorganizado, ele chega muito nervoso, ansioso. São pacientes, por exemplo, pacientes que não podem fazer tratamento com hormônios bioidênticos, mesmo ou que já tiveram câncer de mama, eu trato com a medicina antroposófica. Então, a gente usa metais e plantas para cuidar desses pacientes. E qual o resultado que você vê? Porque a gente vê que essas pacientes que têm uma contraindicação, principalmente câncer de mama ou câncer de endométrio, que não podem fazer terapia hormonal, são geralmente pacientes com muitos sintomas, né? Sim. E você vê bons resultados? Sim, a medicina antroposófica, porque ela trata do paciente como um todo. Então, eu começo tratando do corpo dessa paciente, eu vou tirando os fogachos, a insônia, o nervosismo, com remédios naturais. E eu também vou na parte de ansiedade. Então, eu tenho que fazer um tratamento grande. A medicina antroposófica, quando você trata esse paciente, ela tem que tomar a medicação de manhã, de tarde, de noite. Ela tem que ter ritmo. Rotina, né? Ela tem que ter rotina. Rotina e disciplina, essa né? rotina e disciplina é que vai fazer essa medicação funcionar. E ela começa a fazer efeito, começa a funcionar depois uns 15 dias depois 15 já. dias. Tem pacientes que depois de 10 dias... E assim, essa paciente, ela tem que melhorar, porque ela não tem outra medicação para tomar. Então, ela tem que melhorar com os medicamentos naturais. Então, ela também faz uma força grande para melhorar. Então, ela fala, doutora, tem pacientes que com 5 dias, eu já estou melhor, eu já estou me sentindo melhor. Então, eu tenho usado bastante nas pacientes que não podem fazer terapia de reposição hormonal. E com ótimo resultado, Com né? ótimos resultados, com ótimos resultados. Então, planta, gente, planta, resolve. Então, para vocês, mulheres que não podem fazer terapia hormonal, que tem uma contraindicação absoluta, a gente consegue sim tratar os sintomas, né? Sim. Então, a gente pode usar a medicina antroposófica, a gente pode usar medicação para ajudar também, Sim. Né, amiga? Então, existe homeopatia, medicação. medicina chinesa, Exatamente. Tem acupuntura, tem muitas coisas, mas a medicina antroposófica ajuda demais. É mais uma alternativa para a gente poder tratar os sintomas e poder dar qualidade de vida para as mulheres que não podem fazer terapia hormonal. E me fala aqui, amiga, você, uma mulher 50+, maravilhosa, como vocês conseguem ver. Quando a gente se conheceu há um tempão atrás, né, amiga? Eu sempre me impressionei com a Mafê, como ela tá sempre com energia, com disposição, treinando e na menopausa. Então, ela é um exemplo de que a gente pode sim ter a menopausa como a melhor fase da nossa vida. Você está na melhor fase da sua vida? Eu estou na melhor fase da minha vida, porque eu acho que com a menopausa, no começo eu sofri muito. Eu tive que... eu comecei com 45, 48 anos, já com fogachos, com insônia, com nervosismo, com ansiedade. E eu, mesmo sendo médica, você não se liga. E na época, como eu fazia muito parto, eu ficava noites acordada, eu achava que era estafa. Tô estafada. Burnout. Burnout. Eu não comecei. Por isso que é importante hoje que a gente fala tanto nas mulheres 40+, e como a gente fala tanto na transição menopausal e na menopausa. A minha transição foi muito difícil. A minha menopausa foi muito difícil.
Eu suava aqui, meu cabelo grudava aqui. Ela foi muito grande. Eu tive uma menopausa bem... Foi por isso que eu resolvi estudar mais também. Então, eu comecei com 45 anos, com todos esses sintomas. Demorei para descobrir que era uma transição menopausal. Você ainda não sabia tanto dessa fase, Não, né? eu fazia Ítalo Rachid, eu fazia medicina... Pode falar o nome? Pode, né? Pode. Então, eu fazia a medicina integrativa. Então, eu comecei a me ligar, mas na época eu não estudava tanto hormônios. A gente estuda na medicina integrativa, a gente estuda a mulher como um todo. Então, eu não sabia tanto. Foi aí que eu comecei a dosar meus hormônios e ver que eu estava na transição. A primeira pessoa que descobriu foi o doutor Ítalo Rachid. Eu fui conversar com ele, falei, doutor Ítalo, eu não estou me reconhecendo. Fui conversar, a gente bateu um papo, juro, de 1 hora. Fui sentar com ele, conversar. Ele falou, você está na transição menopausal? Eu falei, o quê? Você está na transição menopausal. Foi aí que eu fui fazer as dosagens hormonais. Você tinha quantos anos? 48. É isso. Ela estava com sintoma desde os 45 anos. E aí ela chegou e falou, eu não estou me reconhecendo. Que é acho que é o que a gente mais ouve no consultório, né? A paciente chegar na nossa frente e falar, doutora, eu não me reconheço mais. Um cansaço, uma ansiedade, uma depressão, uma falta de energia. Eu sempre gostei de treinar, de fazer exercícios. Eu não conseguia levantar para fazer exercícios. Foi bem difícil. Eu não imagino você, Mafê, desse jeito. E eu tenho muita energia. Eu sempre tive muita energia. Sempre fui muito ativa. Eu falava, não me reconheço. Sempre, vamos fazer isso. Mafê, assim, não tem tempo feio para ela. Sim, toda hora é hora. Sim. E a libido, que eu sempre gostei de fazer no sexo e tal. E a minha libido acabou. Acabou. Eu não tinha libido. Nada. Eu falei, gente, vou morrer. Entendeu? Então, assim, o que acontece hoje, mais velha, fazendo reposição hormonal, fazendo suplementação, uma boa alimentação, ginástica, né, exercícios físicos, você se transforma em outra mulher. E é isso que é importante. Então, gente, tem jeito para a menopausa. A menopausa é uma fase maravilhosa e quando você fica bem, a sua cabeça vira outra, porque você tem a maturidade se sentindo bem. Aí você vira outra. É isso. Você lembra, com 45 anos, né? Você lembra qual foi o primeiro sintoma? Porque quando você, com 48, você já estava ali, você já realmente não estava mais reconhecendo. Muita coisa estava acontecendo. O fogacho e esquecimento. Fogacho e esquecimento. Eu comecei a esquecer chave de carro. Eu marcava uma coisa e esquecia. Marcava encontro e esquecia. Eu falei, não tá normal. Não tá normal. O esquecimento pegou muito. E o fogacho, né, gente? Você teve muito fogacho? Muito. Ar-condicionado ligado. Muito fogacho, muito. E aí, esses fogachos hoje desapareceram? Não tenho mais nada. Gente, eu estou plena. Eu não sinto nada. Para não dizer que eu não sinto nada, a gente tem o cansaço da profissão, o cansaço da vida. Eu tenho 3 filhos, marido, gato, cachorro. Que teria, né? Com 20, 30, 40, 20, 50 anos se tivesse a sua vida de hoje, né? Mas assim, tem jeito. E não é só sobre fazer terapia hormonal, né? Não. É sobre um estilo de vida e sobre colher. Todo dia você está plantando para você poder colher, né? Você faz atividade física, sim. Você dorme bem, você se alimenta bem. Sim, um sono, uma noite de sono. Paulinha, o hormônio, eu falo para as minhas pacientes, você deve falar também. O hormônio é a cereja do bolo. Exatamente, sempre falo isso. Então você tem que estar plena, você tem que fazer exercícios, você tem que equilibrar sua mente, melhorar o seu estresse, melhorar a sua ansiedade, que a gente, mulher, é ansiosa. Nós todas somos ansiosas. Você melhorando tudo isso, fazendo a reposição, tirando a inflamação que você faz muito, que a gente faz muito, tem que melhorar a inflamação do corpo. O corpo tem que desinflamar. Aí o hormônio vai. Exatamente. Então, eu sempre falo isso para vocês, né? Não adianta a gente começar com a terapia hormonal, não adianta a gente esperar um resultado dessa terapia hormonal se seu corpo está inflamado, se você não se alimenta bem, não faz exercício físico, não tem um sono reparador. Essa terapia hormonal, ela vai ajudar, mas ela não vai ser a cereja do bolo. Então, ela precisa ser a cereja do bolo. Você tem que estar com uma suplementação adequada, você tem que dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, para aí sim você ter o melhor da terapia hormonal, sim, né, amiga? E sim. você é o exemplo, eu falo
que eu quero ser a Mafê amanhã. Isso. Maravilhosa. Não, e assim, precisa fazer tudo certinho, acordar, fazer ginástica. Por que eu faço ginástica de manhã? Porque às vezes à noite eu não conseguia. Então, eu rotina, né? Rotina. Peguei meu consultório, deixei para mais tarde, acordo de manhã, vou fazer ginástica, tomo a minha proteína, faço tudo certinho. Claro que a gente às vezes sai um pouco fora, quando vai viajar. E exceções são super permitidas, claro, eu sempre claro, falo, né? O problema é que a conta tem que fechar. Sim, a conta tem que fechar. E se você sair fora da linha, depois dos 45, 50 anos, você se perde. Ladeira abaixo, né? Se você não... Ladeira abaixo. Porque o corpo tá caindo. Mas é nítido, né? Se você tomar uma garrafa de vinho com 30 anos, você não vai ter ressaca. Se você tomar com 40, você parece que ficou um mês doente, não é? E depois dos 50, pior ainda. Aí, depois dos 50, eu conto pra vocês daqui a alguns anos, mas a Mafê já pode contar. Não é fácil, não é fácil. É isso. Então a gente sempre fala, nossa, eu não consigo mais ir numa festa e chegar de madrugada. Não. Eu não consigo mais beber como eu bebia. Sim, nosso corpo tem menos enzimas digestivas. Sim, né? tudo menos. Tudo inflama mais fácil. Então, assim, a gente... Tomar cuidado com a alimentação. Antigamente você ia numa festa, comia isso, aquilo. Hoje eu escolho o que eu vou comer, com muito cuidado. O que eu vou beber, né? Com muito cuidado. Porque... a conta chega. É isso. E exceções são permitidas, né, gente? Mas você aprende a fazer escolhas. Sim. É isso. Você aprende... exercícios, né? A gente tomar cuidado com os exercícios. Porque a gente tem muito mais na menopausa dores articulares. Tem muitas dores articulares. E você aprende que exceções são permitidas, mas que a conta tem que fechar. Uma coisa também, Paulinha, que aconteceu comigo, o esquecimento, o fogacho. E eu sou uma pessoa que sou muito... assim, a minha articulação é ótima. Eu comecei com dores pelo corpo. E eu não tinha dores. Com quantos anos? 48. E essas dores, quando você acordava ou não durante o dia? A hora que eu acordava, rigidez matinal. Parece que não tem aquele óleo, né? Parece que não tem aquele óleo. E também eu comecei a ter problema, que eu nunca tive, eu não uso muito óculos, problema de visão. Eu comecei a ter problema de visão também. Mas a presbiopia ou a secura? A secura. São sintomas inespecíficos, né? Eu falo que hoje, a gente falando tanto em redes sociais, com esse, né? Com essa informação que a gente traz para todo mundo, hoje vai ficando mais fácil a mulher. Hoje, assim, às vezes a mulher até sabe, ela olha, mas antigamente, né? Antigamente não, mas alguns anos atrás, que você não estudava tão de forma aprofundada o assunto menopausa, para você foi uma novidade, Sim. né? E até a gente. E eu já era médica integrativa. Então, assim. Mas você não enxerga. 3 anos, né? Você não enxerga. Então, hoje em dia, eu acho muito bom toda essa mídia, todo mundo falando sobre isso. E às vezes. Tem muitas pacientes que chegam no meu consultório, eu falo, você está na transição, elas começam a chorar. Elas não entendem que aquilo é uma fase e que vai melhorar. Vai melhorar. Como fala a doutora Lisa Mosconi, o seu cérebro, ele se reorganiza. Entendeu? Eu adoro ela. Porque ela fala, o seu cérebro se reorganiza. Ele se reorganiza mesmo. Você volta a ficar ótima. A doutora Mosconi, ela é uma neurocientista que estuda muito do cérebro. Acho que é a pessoa que mais estuda o cérebro da mulher na menopausa. Ela fala isso, que quando você entra ali nas fases de transição menopausa a menopausa, você vai ter um novo cérebro, né? Sim. E você precisa se adaptar a esse seu novo cérebro. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer cobrar o que a gente tinha ali com 30, 10, 20 anos atrás. Não. Mas saber que daqui 10, 20 anos para frente vai ser muito melhor, né? Então, eu falo que é uma ressignificação, né? Eu acho que a mulher, ela se resignifica, né? É isso. Eu sempre falo assim, a palavra menopausa, ela ainda é muito forte. Junto com ela vem o significado de velhice. Sim. Você ficou improdutiva. Então, você tá velha, você tá improdutiva. E antigamente sua vida tá acabando. Antigamente era isso, você não pode mais engravidar. Teve uma falência ovariana, então você não pode mais engravidar. Eu que tive 3 filhos, estava super bem nessa. Você também não tem problema nisso. Mas, assim, é um sinônimo de velhice. Era. Hoje não tem que ser hoje, mais, né? Não. Hoje não é. Hoje não tem esse sinônimo. Hoje a gente luta o dia a dia com pacientes 40 a mais para cuidar dessas pacientes, para orientar essas pacientes. Mente e corpo, né, Paulinha? Porque a gente orienta a paciente muito mentalmente também.
E o que você achou mais difícil, assim? A fase da transição menopausal, onde a mulher tem uma oscilação hormonal, parece que ela está numa montanha russa, ou a fase de menopausa propriamente dita, que a mulher fica 1 ano sem menstruar? O que você achou pior? Ai, vou contar direitinho. Eu comecei com fogachos, com esquecimento. Aí depois, pasme, eu comecei a ter hemorragia. Eu nunca tive nada. Eu sangrava 5, 6 dias em grande quantidade. Daqui a 10, 15 dias eu sangrava de novo. Daqui a 10, 15 dias eu falei, não é possível. Então é bem o que a gente fala, os primeiros sintomas, né? O ciclo curto, um mais próximo do outro, o fluxo menstrual muito intenso. Eu tive que fazer a ablação de endométrio. Eu tive que internar e fazer um tratamento que a gente costuma fazer, que é uma ablação dentro do endométrio para você parar de sangrar. Aí, depois disso, eu já comecei, já estava com reposição hormonal. Depois daí tiveram que tirar meu estradiol, porque eu estava sangrando. Aí depois disso, eu comecei, então, nessa fase que eu fiquei sem o estradiol, eu fiquei louquinha, louca. É isso, né? Louca. Eu não conseguia fazer nada direito, eu não conseguia pensar, eu chorava muito, eu fiquei muito ansiosa. Nossa, as pessoas têm que ter paciência. As pessoas do meu lado tiveram paciência comigo. Eu fui viajar uma vez, olha, é verdade, isso com meus 3 filhos, e não tinha ar-condicionado, só tinha ventilador, e tinham 3 ventiladores no quarto. A gente foi dormir todos no mesmo quarto, eu peguei de madrugada. Isso é verdade, eles vão te contar. Eu peguei os 3 ventiladores e virei para mim. Todo mundo acordou. Eu pus em cima de mim e falei, gente, eu vou morrer. Foi terrível. A minha menopausa foi terrível. Eu acho legal a gente ter esses relatos de mulher na transição menopausal e menopausa. Assim, relatos reais. Porque, olha aqui, hoje, como que a Mafê tá. Então, assim, não foi uma transição menopausal fácil. Foi muito sintomática. Foi bem e hoje sintomática. Ela tá aqui, maravilhosa. Foi bem... Até você achar o segredo da coisa engrenar. Até você primeiro começar a tratar, né? Porque sim, você ficou 3 anos sem saber o que estava acontecendo. Quando comecei a tratar, comecei a sangrar. Entendeu? E comecei a sangrar muito. Aí fui para uma pequena cirurgia para melhorar o sangramento, para continuar tratando. E mesmo assim, começou com uma dosagem hormonal baixa, para ver se não sangra de novo. Nisso, toda a família, 3 filhos, o marido, todo mundo foram muito compreensivos. Hoje eles falam, mãe, você é outra. E eles veem a diferença. Isso é muito bacana. E é muito bacana também, Paulinha, quando você estiver entrando na menopausa, você falar, estou na menopausa. Não tem como mentir também. Porque você fica tão doida, você tem tantos sintomas, não tem como mentir. Mas esses sintomas, quando você não trata, né? Mas assim, até porque você conseguir resolver todos, não é fácil. É o que eu falo para minhas pacientes. Você vai vir aqui, a gente vai ter um quebra-cabeça, e eu falo mesmo, e às vezes eu conto a minha versão. Você vai ter um quebra-cabeça, a gente vai ter que aparar as arestas até a gente conseguir chegar, e a gente vai chegar. É isso. Porque não é que você começa a fazer terapia hormonal e você vai dar certo da primeira vez. Não é isso. Muitas vezes a gente precisa ir testando doses, vias de administração. Sim. Então, cada mulher é única, cada organismo é único, cada organismo tem uma necessidade e a gente tem que ir respeitando cada mulher. Então, eu sempre falo que de 10 terapias hormonais, 10, pelo menos com a gente, 10 são diferentes. Individualizada. Tem que ser personalizada. Exatamente. Bem personalizada. Cada paciente é uma paciente. E depois que a gente é menopausada, a gente entende muito isso. Não tem como. Cada paciente é uma paciente. E é por isso que você, que está na transição menopausal, que está na menopausa, você precisa fazer acompanhamento médico. Não se automedique de jeito nenhum. Senão você pode ter muitos efeitos colaterais. E aí você pode dar 10 passos para trás. Então, muito cuidado. Procure um médico que entenda esse seu momento, que saiba, né, manejar terapia hormonal, que possa te ajudar. Sim. Né? E que vai te trazer, sim, qualidade de vida. Talvez não no primeiro mês, talvez... Tem mulheres que no primeiro mês já ficam ótimas, tem outras que não, que vai demorar. E isso é completamente normal, porque a terapia é individualizada e porque não tem receita de bolo. Mas antes de qualquer terapia hormonal, você tem que fazer o seu trabalho, né, amiga? Então, estilo de vida adequado, principalmente dieta e exercício físico, principalmente musculação.
E se você sono não tá bom, o seu médico vai te ajudar. Faça um gerenciamento do estresse. Cortisol sempre alto, inflama, altera toda a parte metabólica e hormonal. Então, para o seu médico poder, na hora de colocar a sua terapia hormonal, você ter mais sucesso, talvez mais rápido, Sim, né? manejar o estresse é importantíssimo. Não adianta você ter uma boa alimentação, sei lá, fazer exercícios todo dia, se bem que o exercício ajuda muito no estresse. Então, aí você tem que... e comecei com uma osteopenia também, né? Que é aquela que quando os ossos vão ficando mais porosos e tal. Perda de massa óssea. Perda de massa óssea, que hoje eu recuperei. Eu não tenho mais. Jura? Não tenho. Maravilhosa! Não tenho. Mas foi exercícios. Então, assim, você vai fazer exercício porque você gosta, você não tem opção. Você tem que pagar o seu boleto de saúde. Você não tem opção. Você tem que fazer exercício. Você tem que ter uma boa alimentação. Você tem que usar suplementos. Você tem que manejar seu estresse. É o que vai te dar uma longevidade. É o que você vai ficar bem. É isso. Uma paciente falou pra mim, mas eu gosto tanto de comer pão. Eu falei pra ela. Aí ela não come proteína de manhã. Eu falei, olha, você tá acima do peso. Você não come proteína de manhã. Se você não quer se ajudar, a gente não vai conseguir te ajudar. Então, tem que partir primeiro da gente. Sim. Né? A gente tem que querer se ajudar. Tá tudo bem comer pão? Tá tudo bem. Você tendo ali uma orientação de dieta, a conta fechando, tá tudo bem. Mas eu falo que nessa fase das nossas vidas, né, principalmente mulher com mais de 35, 40 anos, tudo não terás. Sim, não tudo é? não terás. Essa frase bíblica é maravilhosa. Então, assim, a gente precisa escolher o que a gente quer pra gente. Ai, doutora, eu tô usando testosterona, tá nascendo pelo. Falei, olha, eu tiro pelo todo dia. Não tem jeito. Quando a gente usa testosterona, nascem os pelinhos. Não tem jeito. É isso. Doutora, não quero fazer musculação. Então, não adianta você achar que você vai ter músculo, não adianta você achar que você vai proteger seus ossos. Então, tudo não terá, gente. Então, eu acho que essa é uma frase que a gente tem que levar para a vida e para a gente poder decidir o que a gente quer da nossa vida, né? Sim. É isso, é decidir se você quer ter uma longevidade, se você quer chegar com 70 anos, 75 anos, porque hoje em dia todo mundo... E assim, levantando, sentando, fazendo exercício. Eu quero chegar com 70 anos fazendo exercícios, indo para uma academia e tendo uma vida saudável. E trabalhando. 70, 80? E trabalhando. Não sei. 70, 80 e trabalhando. Claro, viajando também. Aproveitando a vida. Aproveitando a vida, mas é importantíssimo você cuidar da sua longevidade hoje. Você sempre foi de treinar, de fazer dieta? Ou isso veio junto com a transição menopausal, Não, quando você se conscientizou, conheceu mais seu corpo? Como eu que sempre foi? fui de fazer dieta, sempre. Porque a minha estatura é mais baixa, eu nunca quis ficar acima do peso, nunca. Então, eu sempre quis fazer dieta. E antigamente, eu tinha uma musculatura boa, tal. Eu fazia exercícios, mas não como faço hoje. Hoje eu faço mais exercícios porque eu quero ter uma musculatura melhor. Quero ter uma massa magra melhor, né? Então, essa parte... Porque você tendo uma musculatura melhor, você melhora a sua testosterona endógena. Você melhora tudo. Você melhora tudo. Você melhora então, tudo. Hoje eu treino você mais... Você melhora a sua imunidade, você tem proteção pro seu corpo, você tem mais longevidade, você tem tudo. Hoje eu treino mais do que eu treinava antes. Você treina quantas vezes por semana? 5 vezes. 5 vezes por semana. Antigamente eram 3 vezes, eu ia... Sempre fui de ir pra academia... Fazia hidroginástica também. Quando eu estava grávida, engravidei 3 vezes. Eu fiz a gestação inteira, eu fiz exercícios. Fiz hidroginástica, fiz esteira mais lento, mas fiz. Mas, assim, eu tinha... Porque, como eu era obstetra, eu tinha uma vida mais... não era tão... regrada como é hoje. Sono não era... Sono não era regrado. E eu gostava de fazer... Eu sou a favor de parto normal, gostava de fazer o parto normal. Claro que quando não dá, não tem por que não fazer. A cesárea é boa também, a gente não vai discutir isso agora. Mas eu gostava... E as minhas pacientes, elas vinham comigo porque sabiam que eu ia tentar o normal, que elas queriam até o fim. Então, o que acontece? Uma obstetra que fica noites e noites acordada, você não pode ter uma vida regrada. Então, eu fazia exercício na hora que dava, do jeito que dava. Não é igual hoje. Hoje, meu corpo, quando eu acordo de manhã cedo, ele já sabe que eu estou indo. Né? Então, é isso. É você acostumar o seu corpo, a sua vida, para uma nova realidade. Maravilhoso. Me fala uma coisa, amiga. Qual que é o sintoma? Porque a gente atende muito mulher
40 Sim. mais, né? Então, hoje as mulheres 40 mais estão super independentes. As Sim. mulheres 40 mais, eu acredito sim, estão na melhor fase da sua vida. Tanto profissionalmente, né? Sim. Quanto na família. Enfim, muitas vezes já estão com a família constituída, filhos, enfim. Mas elas... Qual que é o principal sintoma que elas chegam para você no consultório? Assim, a principal queixa dessa mulher 40 mais. É a síndrome da mulher moderna, 40 mais. Aquela mulher que trabalha, ela chega sem libido. O principal, você O acha principal, que é libido? Não, cansaço. 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 Sem energia. É o principal queixa. Sem energia, E essa cansaço. energia, esse cansaço, muitas vezes elas se queixam de não ser só um cansaço físico. Sim, é mental. Mental também, mental, né? os pacientes não conseguem trabalhar, né? Então, elas não conseguem... Olha, ontem eu atendi uma paciente no meu consultório, foi muito engraçado, ela falou, não estou me reconhecendo. Eu converso com todo mundo. Eu agora, quando eu chego no elevador, eu fico rezando para ninguém entrar, porque eu não quero cumprimentar ninguém. Uma fobia social. Entendeu? E é realmente isso. Então, a paciente, ela fica muito cansada, física e mentalmente. Muitas vezes ela acorda cansada, Sim. né? Não Porque o sono dorme. dela já não está mais reparador. Então, ela já acorda cansada. Sim. Aí, esse cansaço vai sendo levado, e é um cansaço físico, ele vai levar um cansaço mental. Sim, muito grande. Né? Então, assim... Por vários N motivos, então por deficiência hormonal, por deficiência de suplementos, por exemplo, o NAD é um suplemento importantíssimo para energia, Sim. Fornecer energia para as nossas mitocôndrias e fornecer energia para o nosso corpo. Sim. A gente produz NAD, né, de forma natural, mas a gente sabe que a partir dos 35 anos começa a ter uma queda drástica dessa suplementação. A coenzima Q10, né? Coenzima Q10, a mesma coisa. Então, a gente sabe que a suplementação natural nossa começa a ser diminuída. Sim. E a parte hormonal. Então, essa queixa de cansaço é bem comum, né? Sim. Então, pacientes que não têm força de ir para academia, pacientes que já acordam cansadas, pacientes que falam, eu vou para academia, eu treino, mas depois eu não consigo fazer uma recuperação, eu não consigo levantar da cama. Às vezes não consegue ir para academia, né? E as que vão, muitas vezes falam, eu vou, na hora que eu chego, eu tenho que dormir. Sim. Eu tenho que dormir, porque eu não consigo, me suga toda a energia que eu tenho, que seria uma energia para um dia. Realmente é uma queixa gente, muito comum. Como a doutora Paula falou, não é só a reposição hormonal. A reposição hormonal é a cerejinha do bolo. O que acontece? Você tem que cuidar de toda essa suplementação da paciente. Vitamina D, B12, magnésio, zinco, vitamina B9, e toda essa parte. Tireoide, né? Mulher 40 mais começa a ter diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. Sim, a gente fala medicina integra. Então a gente integra, né? Essa mulher, a gente cuida de todas as glândulas dela, da hipófise, da pineal, da tireoide, da suprarrenal, do pâncreas. Então a gente cuida dessa mulher como um todo. Exatamente. E é isso que ajuda essa mulher a se recuperar nessa fase difícil. Porque às vezes você vai no médico, aquela pessoa só te passa um hormônio, inclusive sintético, e manda você embora. E manda ir no psiquiatra. Às vezes a impressão que a gente tem é que tem, né, às vezes alguns profissionais que, talvez até por não saber manejar essa fase da vida da mulher, eles simplesmente querem... Que vai embora. Faz isso... Acabou. Às vezes não sabe se é o melhor ou não, mas assim, quer resolver aquele problema. Sim. Né? Então, assim, faz e sem olhar como um todo. Então, tipo, é a mesma coisa que passar um anticoncepcional para a pele, né, de uma adolescente, de uma mulher jovem que tá com espinha. Vamos usar esse anticoncepcional. Acabou. Então, assim. Vai melhorar a sua espinha, mas não. É isso. Né? Um método contraceptivo, usa o anticoncepcional. Então, assim, tem método contraceptivo. O que tem de efeito colateral por trás disso? Mas não, quer tirar ali o problema da frente, né? Sim. Então, eu acho que essa medicina integrativa que a gente faz, que a gente integra a paciente como um todo, ajuda muito na reposição, no tratamento de terapia de reposição hormonal. Ajuda muito nessas mulheres 40 a mais. Exatamente. Não é a gente puxar, não estou puxando a sardinha, não, mas a gente faz uma medicina muito bem feita, né? Sim, muito. Eu acho que hoje a medicina, ao meu ver, né? A medicina correta é a medicina onde você tem uma visão 360. Sim, do paciente. Não adianta você ir no ginecologista e ele olhar a sua mama, seu útero e seus ovários, né? Então, atrás disso tem muita coisa. Então,
tem a melatonina, que é o maior antioxidante que a gente tem no corpo, que vai controlar também a produção de vários hormônios do nosso corpo. A tireoide, que se não tiver bem, você não vai produzir hormônios, seus ovários não vão funcionar direito. Então, tem o cortisol, que altera todo o nosso metabolismo. Então, assim, a gente tem que olhar a mulher como um todo. Não adianta nada você suplementar... ter deficiência de vitaminas e você querer suplementar, você querer fazer uma terapia hormonal. Não adianta você ter... Seu fígado está sobrecarregado e você querer dar hormônio. Você está com o intestino constipado, uma desbiose intestinal e você querer dar hormônio. E aí não adianta também você querer que a paciente emagreça ou fazer um tratamento para essa paciente emagrecer se ela não está totalmente controlada. Hormonalmente, com toda essa parte. É isso, então a gente tem que avaliar a mulher como um todo, né? Então, da cabeça aos pés, literalmente, né? Isso é Eu importante. falo que hoje, o médico que cuida da mulher 40 a mais, ele tem que ser um clínico geral. Ele tem que saber olhar toda a mulher. É a médica da mulher, da saúde da mulher. Exatamente. Hoje eu falo, eu sou a médica que trata a saúde da mulher. É isso, tem que tratar a saúde da mulher. Não adianta a gente querer olhar ali... você está na menopausa, vamos usar esse hormônio. Se a tireoide dela a síndrome do biquíni, né? Só trata a mama e a parte de genitais, né? Hoje não existe mais isso. Não é aceitável, né? Não existe mais isso. Como eu falo que não só o ginecologista, todo médico tem que ter essa visão 360, né? Sim. Não adianta você ir num oftalmo com olho seco, uma mulher 40 a mais, e ele não imaginar... Acontece demais. E ele não imaginar que pode ser por quê? Por deficiência hormonal. Você ir no psiquiatra, uma mulher que está mais ansiosa, mais deprimida, está chorando e está mais irritada. E você, uma mulher que você não imaginar que possa ser hormonal, né? Porque o tratamento é completamente diferente. E é o que acontece no nosso consultório. O paciente chega tomando 2 ou 3 antidepressivos, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para viver, né? Então, por quê? Foi no ginecologista, o ginecologista passou qualquer coisa, mandou para o psiquiatra, e o psiquiatra também vai fazer o papel dele e vai tentar tratar essa paciente. Então, quando ela chega para você, ela está cansada, estressada, dormindo à base de remédios. Muitas vezes a vitamina D dela está no chão. A B12 está completamente baixa. Sim. E aí, às vezes, só de repor as vitaminas, você já começa a ajudar essa paciente. E a hora que você começa a fazer uma terapia hormonal correta, você começa a conseguir até desmamar essas medicações, né? Sim. E na maioria das vezes a gente consegue. Na grande maioria. Porque a paciente melhora tanto. Ela tem uma melhora tão grande. Porque, na verdade, a causa dela era hormonal, não era uma questão... E a falta de suplementos. Exatamente. Né? A gente consegue. Eu tenho uma amiga que ela me mandou... Um dia ela me mandou uma mensagem e falou assim... Olha, a minha cunhada tá muito deprimida. Ela não quer mais sair de casa. Ela me mandou os exames. Ela tinha uma vitamina D de 12. Nossa. Aí eu falei assim, mas alguém viu essa vitamina D dela? Enfim, aí eu falei, ela não é minha paciente. E a única coisa que eu fiz foi uma reposição de vitamina D. Falei, olha, ela precisa fazer uma reposição correta, precisa usar vitamina D diária. Ela foi para uma vitamina D de 45. Virou outra. Ela virou outra pessoa. Vira outra pessoa. E só com vitamina D, porque ela não era minha paciente. Então, assim, eu falei, olha, vou falar o que precisa de urgente. De urgente a vitamina D. Sim. Só de suplementar vitamina D. Esqueci de falar, correta. A ferritina também é muito importante, né? Muito! A ferritina, queda de cabelo, cansaço, aquela ansiedade. Você vai ver, a ferritina tá no pé da paciente. E ferritina é uma coisa... Ferritina, vitamina D é muito banalizada, né? Sim. Você vê lá, vitamina D abaixo de 30, ferritina abaixo de 50. 50, 30. O paciente chega com 30, tá normal. Tá normal. Não dá. E geralmente, se a paciente está com ferritina baixa, nessa fase de transição menopausal, onde os ciclos estão mais curtos, onde ela tem maior fluxo menstrual... Ela sangra. E ela vai... A todo mês a ferritina está indo embora. E aí só vai piorando. Então, assim, vira ali uma bola de neve, né? Sim. Aconteceu comigo. Eu também tive uma ferritina super baixa. Aí é uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra. Por isso que você tem que cuidar dessa paciente. E, assim, meu conselho para mulheres 50 a mais: não saiam da linha. Façam tudo certinho. Cuidem do seu corpo, cuidem de você, gostem de você. Até fiz hoje, um outro dia, um Reels no meu Instagram. Cuidem de vocês, gostem de vocês. Porque se você não se cuidar, você não vai ficar bem. Não tem como.
Não tem como. Não tem como uma mulher, depois dos 50 anos, ela tem que se cuidar. Exato. Na verdade, a gente precisa se cuidar a vida toda, né? Eu falo que hoje as gerações que eu vejo, né? Então, eu acho que as gerações dos meus filhos vão vir mais saudáveis do que a nossa. Porque a nossa geração, hoje... a gente não era saudável com 20 anos. Não. Né? Com 20, 25... Comeu um monte de sanduíche. E hoje... A população está mais saudável. Então, as crianças vêm crescendo mais saudáveis, sabendo fazer escolhas melhores. Na escola, o lanche, o almoço, enfim. Tá mais... Então, assim, a gente vai vir... Eu acredito muito que a gente vai vir com uma geração mais saudável, se Deus quiser. Vai vir. Eu acho que com tanta orientação também médica, tanta... exemplo, né? Porque eu falo que o exemplo carrega, né? O exemplo carrega. Então, assim, hoje a gente vê os pais fazendo musculação, fazendo atividade física, fazendo esporte... E os filhos comendo bem, fazendo escolhas corretas. E os filhos estão vendo isso, né? Então, eles vão crescendo num novo normal, né? Sim. Repondo proteína. Isso. Eu acho também que... eu acho que vale a pena. Eu acho que é bem isso mesmo. É o caminho. A gente não tem muita escolha, né? Não Se tem. você quer envelhecer bem, eu acho que é exatamente isso. Porque um dia a conta chega, né? Chega e chega bem, viu? Chega. E aí você falou pra mim que o cansaço, então, é uma queixa... comum, concordo com você. E a segunda queixa mais comum? É a perda de libido. Eu acho que a perda de libido, para mim, das minhas pacientes, eu acho que é a principal queixa. Primeiro, libido. Sim. Como que é engraçado, né? Não, muito engraçado. Como é engraçado, não, como é trágico, na verdade. Mas assim, como é engraçado, como... É muito comum. Muito comum. E pacientes jovens, 35, 38, 40 anos, entendeu? 30 anos. E você vai dosar a testo dessa paciente, está baixa. Hoje, exatamente. Hoje, a gente sabe, claro, que a partir dos 35 anos tem uma queda importante da testosterona. Mas a gente vê hoje mulheres de 30 anos com uma testosterona baixa, né? Sim. E tem muito a ver, não só com o estilo de vida, mas com tudo aquilo que a gente está... aqui em volta, né? Então, é estresse, é ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Metais pesados. Disruptores endócrinos. Então, tudo isso altera toda... Né? Então, assim, a gente tá sempre muito exposto a tudo isso, né? Então, mesmo com estilo de vida saudável, a gente está muito exposto. Quantas mulheres a gente não vê aí com metais pesados, alumínio muito alto, mercúrio muito alto, enfim. Então, eu vejo isso também. Fazer essa parte de tirar esses metais é importante também. De desinflamar como um todo, desinflamar. Né? Eu acho que você desinflamando a paciente, você já melhora bastante. Desinflamando. Otimizando vitamina D. Sim. Né? A gente sabe que a vitamina D, quando ela está otimizada, melhora muito toda essa inflamação, a testosterona, toda essa inflamação. E eu acho assim que a falta de testosterona... Hoje em dia é uma grande causa da libido, mas às vezes numa mulher 40 a mais, como a gente estuda bastante, é o 6º ou 7º lugar. É isso que eu ia falar. Né? A baixa libido, ela claro que testosterona baixa vai causar baixa libido. Mas a gente vê mulheres que têm uma libido boa com uma testosterona baixa também. Sim. Então, assim, a baixa libido, ela não é somente testosterona, né? A gente fala que é multifatorial, concorda? Então, tem vários fatores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente tem até uma regrinha. A testosterona, é claro que está lá entre um dos principais fatores, mas a gente tem que olhar essa paciente também, toda essa parte, né? Tem um estudo que mostra que a testosterona é a 8ª ou 9ª causa de baixa libido. Sim. Antes disso, estresse, problema no casamento, ansiedade. Então, tem vários outros sintomas. Relacionamento. Então, tem vários outros sintomas. Então, a gente sabe que a libido é multifatorial. Sim. E é importante a gente conversar isso com as nossas pacientes. E é diferente, né? A mulher, se ela está com um problema, ela não vai conseguir lá exatamente, namorar e ter a libido dela. Ela tem que primeiro resolver aquele problema dela, ou pelo menos tentar raciocinar dentro da cabeça dela. É diferente do homem. A mulher, eu falo que o homem é um botão de liga e desliga de tomada. A mulher é um painel de avião. Sim. Em relação à libido, né? É muito botão para estar harmônico, para poder funcionar de forma correta, né? Sim. E eu acho que é importante a gente conversar isso com as nossas pacientes, né? Sim. Porque elas se cobram muito. Sim. E elas chegam se cobrando demais. Então, além disso, de tudo que a mulher está passando, ela ainda passa por esse problema
da parte de libido que mexe muito com o relacionamento. Muito. Né? E aí a gente sempre fala, por que é importante a mulher saber que é multifatorial? Primeiro, porque você vai repor testosterona e talvez o problema não é só testosterona. Então a gente não tem que repor a testosterona somente para libido. Testosterona ajuda na memória, ajuda na disposição, ajuda a manter musculatura, te dá energia. Manter o foco, né? Manter o foco. Eu acho que a resolução das coisas, exatamente. a concentração, a mulher consegue resolver muitas coisas se a testosterona dela estiver boa. Então, testosterona não é um hormônio masculino, mas ela também não é a solução da libido. Ela pode ser, se for somente a falta da testosterona, né? Mas ela não é porque você vai repor testosterona que sua libido vai, do nada, melhorar. Sim. Se for multifatorial, e a grande maioria é multifatorial, né? E é muito importante a gente falar isso, porque a paciente acha que vai chegar lá, você vai passar um creminho, ou você vai fazer um implante, e ela vai melhorar. E às vezes não melhora. E é importantíssimo a gente, como médico integrativo, a gente, como médico que cuida de mulheres 40 a mais, deixar bem claro isso para a paciente. Que você está repondo a testosterona que você precisa. Se você está repondo, seja gel, seja implante, muito provavelmente você está precisando. Então, você está repondo aquilo que você precisa. Então, está melhorando outras coisas, mas talvez a libido não seja só essa questão da testosterona, né? A mulher é um painel de avião mesmo. É um painel de avião, não é? E acho que a gente sabendo controlar pelo menos algumas coisinhas ali, né? Já ajuda demais. Muito. E eu acho que é importante a gente saber disso para se cobrar menos, né? Sim. Nossa, Paulinha, maravilhosa a nossa conversa. Eu também tô amando. Tô tão feliz que você tá aqui. Tá muito bom, muito bom. Bom, então vamos lá. Mulher, falta de libido. E aí, pensa, a Mafê falou que primeiro, energia. Depois, falta de libido. Então, como que uma mulher vai ter libido com falta de energia? Sim. Então, uma coisa vai levando a outra. Muito provavelmente, essa mulher já não tá dormindo bem. Não. Já não tem um sono reparador. Então, assim, é um ciclo, né? Uma coisa vai levando a outra. Já não dorme bem, já acorda cansada. Eu falo que é a tríade, né? É a falta de libido, a falta de energia e o esquecimento. A mulher chega... eu falo, são 3... O esquecimento é maravilhoso. 3 sintomas, gente. Todas chegam no consultório. A maioria. Não vou falar todas. Esquecimento, assim, deixa a gente numa situação, às vezes, até embaraçosa, né? Esses dias, eu tava voltando de um congresso, aquele que a gente foi no Rio, e aí meu marido foi me buscar no aeroporto, aí ele falou assim, que roupa que você tá? Eu falei, segundo ele, tô com uma blusa azul. Aí ele chegou lá e tava com um casaco amarelo. Aí ele falou, cadê sua blusa azul? Eu falei, azul? Não, minha blusa é amarela. Aí ele falou, não, você falou azul. Eu falei, não, eu não falei azul, falei amarelo. Ele, Paula, você falou azul? Eu falei, não, eu tô vendo, é amarelo. Mas é assim, eu acho que eu falei amarelo, ele jura que eu falei azul. Não, e quando você tá entrando... Não duvido que eu tenha falado azul. Não, quando você tá entrando na menopausa, você começa a lembrar o nome. Não lembra. E mulher? Não, parece que não tem uma conexão da língua com o cérebro. Não. Na ponta da língua, mas não você sai. não lembra. Não sai. E é muito engraçado, porque a gente atende mulher o dia inteiro. Eu atendo mais mulher, você atende homens também, né? Meu público maior é muito mais mulheres, né? Eu falo que 95% do meu público é mulher 40 a mais, ou mulher com endometriose, mas eu atendo alguns maridos de pacientes minhas. E porque o casal tem que estar em conexão. Tem que estar em conexão. Tem que estar. Mas eu falo que e você não lembra. Então a paciente chega para mim e fala assim: oi, doutora, lembra daquela vez que você falou para mim aquilo? Agora, uma dúvida que eu tenho. Tenho certeza que quem tá na transição menopausal tem essa dúvida. Melhora a memória? Melhora. Porque a transição menopausal, a memória realmente... Melhora. Com a reposição hormonal bem feita, melhora muito. Claro que você vai ter isso, mas eu achei que o meu cérebro, ele se reformulou. Eu tinha muito mais esquecimento na transição. Vamos lá. Mas eu não estava usando nada. Vamos comparar você na transição menopausal, hormonalmente equilibrada. Então, fazendo já a sua reposição. Tá. E hoje você... Quanto tempo você já está na menopausa, amiga? Eu tô uns 10 anos já. Hoje você, há 10 anos na menopausa, continua hormonalmente equilibrada, fazendo sua reposição hormonal. A memória
Tá melhor hoje? A minha memória tá melhor hoje. Mulherada. Tá. A memória tá melhor hoje. Existe uma esperança. Você que tá na transição menopausal. Claro. Com esse brain fog, essa névoa mental. É claro que essa névoa mental, ela vai continuar. Você vai sabendo administrar. Mas ela fica menos intensa? Ela fica menos... As palavras vêm mais rápido. Você esquece, você força. Porque você começa a forçar. Entendeu? Você força, volta. Então pronto, mulherada, dá uma luz no fim do túnel. Não, porque realmente... claro que às vezes você passa umas vergonhinhas, né? Nossa Senhora. É muito engraçado que o meu marido, quando eu tô esquecendo uma coisa, eu faço assim pra ele fala, tá, ele já fala. Porque ele me ajuda a complementar. Porque não tem jeito. Acontece mesmo. Mas eu acho que as palavras, depois com essa reposição que eu tô fazendo bem feita, hoje eu tenho implante hormonal, eu acho que melhorou demais depois do implante. É claro que cada paciente tem a sua reposição, cada reposição é para um tipo de paciente e pro meu corpo, a melhor reposição foi o implante. Nesse momento, talvez depois mude, né? Eu melhorei muito. Não existe uma regra. Eu melhorei muito. Importante a gente fazer reposição hormonal, se tiver uma contraindicação correta, na via de administração correta, com doses corretas, para aquela fase da sua vida. E a gente dá umas viajadas, né? De vez em quando você dá umas viajadas. É muito engraçado. Você tá assim, daqui a pouco você tá pensando você não sabe nem no que você tá pensando. Você dá umas viajadas mesmo. Mas é legal, acho que você vai aprendendo a se acostumar. É uma nova fase. É uma nova fase. É uma nova fase. É isso. Eu acho, né? Eu falo assim muito... A gente não tem o colágeno que a gente tinha ali com 25, 30 anos. Mas a gente tem uma independência financeira que a gente não tinha, um equilíbrio emocional que a gente não tinha. Sim. Então, assim, é isso. Tudo não terás. Sim, tudo não terás. É isso. Mas você consegue administrar bem. Não, e tem tantas mulheres. Eu falei, eu até fiz um post de carnaval. Tantas rainhas de bateria, mulheres 40 mais. Linda. Gente, esse empoderamento da mulher, 50, Adriane Galisteu, 50 a mais. Então, assim, como o empoderamento da mulher 40 a mais, né? Então, a gente não vê mais hoje só rainha da bateria, menina de 20 anos, 25, 30. Hoje, mulheres... São mulheres mais velhas. Mulheres mais velhas, fazem terapia hormonal, com um corpão maravilhoso, com energia de estar dançando toda... a Sapucaí, o AMB, enfim. Aguentando tudo isso que não é fácil. Com corpão, com energia, com disposição, com sorriso, com rugas, tá tudo certo. Isso, e assumir as rugas. Claro que a gente faz uma coisa aqui, outra aqui, dá uma tratada, mas é importante. A gente tem menos colágeno, mas a gente tem tantas outras coisas. Isso. Então, assim, eu fiquei... Esse carnaval, pra mim, assim, foi maravilhoso, porque eu fiquei tão orgulhosa de nós, mulheres, 40 a mais, do nosso empoderamento. Sim. E pra mim, eu falo que eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Sim, sempre. Sempre. Seja a sua melhor versão. Não tem jeito, você vai envelhecendo, a sua idade vai passando e você tem que ficar bem com a idade que você tem. É importante isso. Exatamente. Eu sempre falo, aproveite essa idade que você tem para se cuidar. Aproveite essa idade que você tem para fazer coisas maravilhosas, entendeu? Fazer tudo que você queria fazer na vida e não conseguiu antes. Exato, né? É isso. Porque agora, às vezes com 40 anos, você tem mais tempo para viajar que antes você não tinha. Se bem que a gente não tem muito tempo. Mas assim, a gente vai se arrumando. A gente vai se arrumando. E assim, você tem mais tempo para cuidar de você, você tem mais tempo para ficar com a sua família. Sim. Então, às vezes, Então, assim... Hoje em dia eu não faço mais parto, também me ajudou demais. É escolhas, né? São escolhas que a gente faz na vida. É isso. Né? Então, assim, a gente vai tendo mais independência, né? Sim. Exatamente. Eu acho que a Mafê, pra mim, ela tá aqui hoje é um presente, porque eu falo pra ela que eu quero ser ela daqui a alguns anos. Amiga, você é maravilhosa. Ela é um exemplo pra mim. Você é maravilhosa. Que existe você ser a sua melhor versão na menopausa. E ela tá aqui pra mostrar isso pra gente. Eu já conheci ela com mais de 50 anos. Então, assim, eu não posso falar sobre a Mafê na transição menopausal, mas eu posso falar dela na menopausa. Nossa, você ia dar muita risada. A gente já se diverte pouco, né? Nossa, eu fiquei bem doida na transição. Eu não me reconhecia. Você sempre fala isso. Eu não me reconhecia. Você sempre fiquei bem doida. Eu esquecia isso, esquecia aquilo. Eu tenho um sócio que ele é chinês, ele falava, precisa se tratar. Amiga,
deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando que você ficou... Que você não se reconhecia. Porque a gente ouve muito a Angélica falando, a Fernanda Lima falando, que inclusive interferiu até negativamente no casamento, essa fase onde ela não se reconhecia, que elas não se reconheciam. Pra você, mexeu no seu casamento? Interferiu. A minha sorte é que eu sou uma pessoa muito honesta e que eu falo assim, de sentimentos e falo. Então, eu me abri. Eu falei, eu não consigo, tá difícil, eu não tenho libido, a minha libido tá difícil, vou tentar me tratar, mas eu acho que... Eu falei, claro. Por isso que é importante, a gente tem que falar, os nossos maridos precisam não saber. Adianta. Às vezes, encaminhar vídeos para eles poderem se conscientizar. Sim. Porque assim, é uma fase O Paulo foi bem compreensivo, mas eu falei tudo para ele. Porque hoje eu vejo Mafê e Paulo com um casal maravilhoso, animado, viaja, sai. E é uma coisa que a gente fala, será que porque você ouve muito, né? E ele ficava triste, ele ficava triste. Fernanda porque ele Lima... falava, será que sou eu? Sou eu? Eu falei, não é você, sou eu. Entendeu? Então, a mulher tem que falar. Você tem que se abrir, você tem... A minha sorte foi essa. Porque tem mulheres que se calam, que começam a chorar, que ficam tristes, que ficam num canto, o marido vai para outro lado. Entendeu? Então, é importante você se abrir e falar. Eu acho que mostrar o problema e falar que você está tentando arranjar uma solução e ajudar... E eu falo isso para as minhas pacientes. Converse com o seu marido. Explique para ele o que está acontecendo. Que você está procurando melhorar e que você vai melhorar. Tem que ter paciência. E tem que ter tratamento. Então, eu tive muito. Converse com o marido, procure ajuda médica especializada, não se automedique. Sim. Que você pode sim ter a melhor fase da sua vida, né? Sim. Pode mesmo, amiga. Amei. Vocês gostaram? Muito obrigada, amiga. De verdade, para mim é um presente a Mafê tá aqui nesse dia de conversa. Eu adorei. Que você seja muito feliz no Hello 40. Amém. Adorei. Vai ser um sucesso. Amém. Tenho Obrigada, certeza. amiga. Tenho certeza. Cuidar da sua saúde é uma escolha diária. E sua melhor versão começa agora. Esse foi o Hello 40 de hoje com a doutora Maria Fernanda. Te vejo no próximo episódio.